Graça e paz do Senhor. Amém. Amém. Primeiro quero agradecer pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com vocês, compartilhando desse momento maravilhoso de poder nos conhecer melhor, de estarmos juntos na oração, no estudo bíblico e conhecendo-nos melhor. Dizer também que é um prazer estar com guineenses e brasileiros. Dizer que nós conhecemos alguns guineenses e temos vontade de ir lá e temos desejo, já está nos nossos planos. Conhecemos Diogo, Lídia, José Augusto, Itlamara, Zé Paulo. Então, assim, nós temos uma relação com vocês, né? Muito boa, muito agradável. E os brasileiros também temos, né? A gente tem gente do Espírito Santo, da Bahia, de Tocantins. Então, isso é muito bom. E eu quero agradecer a vocês pelo carinho, pelo zelo, pelo cuidado para conosco. Amém? Então, nós estamos compartilhando sobre família, um novo projeto de Deus. Semana passada, o pastor Alcione falou sobre resgatando os valores bíblicos na família. E nós sabemos que temos enfrentado essa luta na nossa família por causa dessa geração. Essa geração que tem, de alguma forma, afetado a nossa família. E o evangelho tem sido fragmentado em virtude de todo esse relativismo que temos vivido. Então, nós vamos refletir um pouco no nosso conhecimento com o Senhor. Hoje a gente vai falar sobre esse autoconhecimento que implica em conhecer a Deus, conhecer a si mesmo e automaticamente conhecendo ao próximo. Para isso, eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. E vamos refletir um pouquinho a partir dos versículos, vamos ler do versículo 25, aliás. Capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Vamos ler dos versos 25 ao 27. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 27. Nós sabemos que para desenvolvermos boas relações interpessoais, há uma tríade, que é exatamente esse conhecimento de Deus. E quando nós nos permitimos a esse conhecimento, automaticamente o Senhor se revela para nós e nós começamos a entender melhor o próximo. Então vamos ler. Diz assim: um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Amém? Amém. Nós vemos nessa parábola, na verdade é uma parábola, o quê? 4 personagens que são interessantes. Todos nós já conhecemos a parábola, vamos refletir apenas em alguns pontos essenciais para falarmos um pouquinho desse relacionamento com o Senhor. Nós temos aqui o sacerdote, o levita, o samaritano e a vítima, que é o homem caído. E quando esse intérprete da lei faz essa pergunta a Jesus, na verdade o interesse dele era dar essa resposta, porque Jesus perguntou o que está escrito. Ele conhecia as Escrituras, ele conhecia a lei. E ele já praticava essa lei, só que
não tinha a experiência da vida eterna. Ele não tinha essa experiência de salvação. Por isso que ele perguntou o que fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus lança essa pergunta já com a intenção a fim de fazê-lo enxergar o que era de fato a vida eterna. E quando ele responde, Jesus diz: vá você e faça o mesmo. Então, o que Jesus mandou ele fazer? A gente vê aquele homem caído, né, na estrada de Jerusalém. Era uma estrada perigosa, onde havia homens perversos, sanguinários, chamados de beduínos. E aquele homem, que provavelmente era um judeu, foi assaltado. E não só assaltado, mas foi machucado também. Ele ficou ferido. Então passa um sacerdote. Quem era o sacerdote? Um homem da lei. O homem que intercedia pelo povo diante de Deus. O homem que ensinava o povo a guardar essa lei e que tornava o povo conhecido, né? Trazia o conhecimento de Deus para esse povo. E o sacerdote que deveria ter passado, dado assistência àquele homem, o texto diz que ele passou de largo. E veio o levita. Quem era o levita? Aquele que organizava o templo, o tabernáculo, aquele que preparava os animais para o sacrifício, ou seja, um homem escolhido por Deus e que vivia para Deus e que algumas vezes substituía o sacerdote. Esse levita também passou de largo, não deu atenção àquele homem caído. E quem deu atenção àquele homem caído? O samaritano. E nós sabemos que Samaria, capital do reino de Israel do norte, caiu ante o Império Assírio. E foi por causa dessa queda, em 722 a.C., que as raças se misturaram. Então, incluindo gregos. Então, quando eles se misturaram, eles foram chamados de samaritanos por dois motivos. Porque eles acreditavam que Moisés era o Messias. E eles não consideravam os escritos dos profetas como escrituras sagradas. Então, para os judeus, esses samaritanos eram, pagãos, eles não eram dignos de se relacionarem conosco, nós não temos nada em comum com eles. Inclusive o próprio Pedro, quando Jesus trouxe aquela revelação para ele dos animais, dando a ele o quê? A orientação de que ele fosse pregar aos gentios, ele não quis ir. E Jesus precisou ser incisivo. E quando ele chega naquela casa, está escrito no livro de Atos, a família já estava lá sedenta por Deus, já estava orando, já estava querendo conhecer mais de Deus. E Pedro, então, ficou com a cara, como diz os brasileiros, no chão, né? E aí, meus irmãos, nós aprendemos com essa parábola, nós extraímos algumas lições. A primeira lição, na verdade, dessa parábola trata-se da vida eterna. Porque a primeira pergunta dele é: o que eu farei para herdar a vida eterna? Ou seja, o que é que eu faço para ganhar salvação, para estar no céu, como o Senhor vem pregando e ministrando? Antes de Jesus responder, perguntou a ele: qual é o mandamento? O que está escrito? E ao responder, Jesus traz a parábola e diz: vá fazer. Ou seja, a implicação para a vida eterna era amar o Senhor com todas as forças, com toda a alma, com todo o entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. E então, aquele intérprete da lei, na verdade, não estava praticando o que Jesus disse para ele: vai e faça. E ele saiu sem realmente desfrutar dessa experiência. Então, a vida eterna implica exatamente, deve implicar, na verdade, nesse amor a Deus, no amor a mim mesmo ou a mim mesma e no amor ao outro. Então, amor por si mesmo é um anseio profundo de diminuir a dor e aumentar o prazer. É verdade. Assim como utilizamos todos os recursos disponíveis a nós para diminuir nossa dor e aumentar nosso prazer ou satisfação, devemos fazer o mesmo com o próximo.
E esse próximo começa na nossa família, na relação com a igreja, na relação com os colegas, na relação com os vizinhos. Onde nós estivermos, nós devemos ver o outro como próximo. A expressão assim como significa, com o mesmo empenho, com a mesma energia, com a mesma criatividade e perseverança que temos para conosco, para investirmos em nossas vidas, façamos pelo outro. Meus irmãos, não é fácil, né? Não é fácil, porque o outro, nós vamos ver aqui, muitas vezes, na verdade não é muitas vezes, o outro é reflexo também de nós, porque como foi falado semana passada, nós somos fruto do pecado. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, mas nós pecamos. Então a queda causou essa fragmentação em nós. A queda afetou os nossos aspectos mentais, espirituais, físicos, emocionais. Nós fomos atingidos em todas as áreas. E porque fomos atingidos, nós automaticamente cometemos. Mas graças a Deus, pelo sacrifício de Cristo, que nos faz caminhar e que nos conduz em triunfo dia a dia. Mas como nós devemos fazer então para investir nesse próximo? Que é a nossa família, que é o nosso irmão na igreja e automaticamente a minha vida. Conhecendo ao Senhor melhor. E quando nós conhecemos ao Senhor melhor, aquilo que eu disse no início, Ele se revela para nós, esse Deus que é pessoal, que é triuno, que é soberano, que é transcendente, imanente, infinito, eterno, o Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas. Então, Ele se revelou para nós através da sua palavra. Essa palavra que é inspirada por Deus, essa palavra que Deus próprio escolheu, homens, humanos, imperfeitos, mas que Ele soprou nesses homens e deixou essa revelação para nós. E é nessa revelação que nós conhecemos o seu propósito. E então, vemos qual o propósito maior, que foi nos enviar Jesus Cristo. Somente Ele pôde nos redimir e pode nos redimir. Não só pôde, mas pode, porque Ele é o Senhor dos Senhores. Então, quando nós nos permitimos a esse conhecimento de Deus, através da leitura da palavra, que deve ser diária, dia a dia, medita na minha lei, dia e noite, né? Então, quando nós temos essa intimidade com o Senhor, através da leitura bíblica, esse Senhor ministra ao nosso coração. Naquelas áreas que ainda estão vulneráveis, aquelas áreas que precisam ser alcançadas, né? Aquele irmão que eu preciso investir mais, aquela irmã que eu preciso perdoar. Então, é através da leitura da palavra que nós ganhamos de Deus esses recursos e esse amor que procede dele, como nós cantamos aqui. Mas esse autoconhecimento é muito difícil. Nós temos dificuldade por causa desse pecado que ainda reina, como Paulo disse, o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então essa natureza ainda reina e nós temos que mortificá-la dia a dia. E por causa dessa natureza pecaminosa, nós nos deparamos com 4 áreas da nossa vida. Primeira área é, eu sei e as pessoas também sabem. Entre aspas, minha vida é um livro aberto. Ou seja, o meu esposo me conhece e eu o conheço, porque nós convivemos juntos. Então ele sabe do que eu gosto, sabe as minhas ações e reações, sabe o que eu penso acerca de determinados assuntos, eu sei o que ele pensa. Então, aparentemente, quem está conosco, seja na igreja, seja no trabalho, ou seja a vizinhança, nos conhece. Então, esse é o primeiro ponto. Eu sei e as pessoas também sabem. Segundo ponto, ou segunda área, eu sei, mas as pessoas não. São aquelas afirmações
que algumas pessoas fazem de nós sem, na verdade, ser uma verdade. Ou seja, eu me encontro com uma pessoa na rua ou em algum ambiente, eu olho para a pessoa, não conheço a pessoa, porque a pessoa está conversando demais ou está calada demais, eu digo, essa pessoa é muito antipática. Não fui com a cara dessa pessoa. Acontece isso. E então, quando eu que julguei a pessoa, me aproximo da pessoa, eu vejo que ela não é aquilo que eu imaginei. Ou seja, o meu pré-julgamento não estava certo. Então, muitas vezes, algumas pessoas têm conceitos sobre nós a partir do que elas veem, mas elas não nos conhecem. Então, eu sei, mas as pessoas não sabem. Terceira área. Eu não sei, mas as pessoas sabem. O quê? Quando áreas da nossa vida estão perceptíveis aos outros e eles dizem para nós e nós não aceitamos. Nós negamos, nós resistimos, nós justificamos, nós não aceitamos o que o outro está vendo em nós. E vocês podem perceber, não é só uma pessoa ou duas pessoas. Várias pessoas estão nos dizendo áreas que nós temos e que precisam ser vencidas e nós criamos resistência. Isto é chamado de mecanismo de defesa. Nós, em virtude dessa natureza pecaminosa, nos instrumentalizamos desses mecanismos. E eles aparecem geralmente quando nós estamos numa discussão, quando nós estamos falando sobre certos assuntos onde o outro discorda e nós não queremos que o outro discorde. Isso tudo faz parte da natureza caída. Muitos mecanismos nós temos, dos quais não conhecemos, não sabemos. Então, uma sugestão que eu dou para nós é que quando alguém, ou duas ou três ou mais pessoas disserem algo a meu respeito e a seu respeito, eu sugiro que nós paremos e perguntemos, Senhor, será que isso é verdade? Será que eu sou assim mesmo? Será que isso procede? Porque quando o outro diz, a intenção dele, ou a motivação dele ou dela é nos ajudar. Ainda que seja uma discussão, mas é nos ajudar. É o próprio Deus que está permitindo para alcançar nossas vidas e nos fazer crescer muito mais. Amém? Amém. Quarta área, eu não sei. As pessoas não sabem, mas Deus sabe. Deus sabe de tudo. Deus é onisciente, Ele é onipresente, Ele é o Todo-Poderoso. Foi Ele quem nos criou. Ele conhece todas as áreas da nossa vida e conhece as intenções do nosso coração. Então, por sabermos que Ele nos conhece, nos rendamos. Digamos, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. Me alcança nessa área que de repente fulano ou beltrano está falando e eu não quero enxergar, ou eu não quero admitir, ou eu não quero aceitar, porque quando se trata de relações interpessoais, de fato é muito difícil. No casamento, ainda que vivamos 25, 30 anos, já estamos em 27 anos, Alcione e eu, mas a gente continua vendo algumas dificuldades, não é? Ele vê, eu vejo, e a gente vai dialogando e ajudando um ao outro, porque nós temos o Senhor, que é poderoso para nos alcançar, para investir em nossas vidas. Ele é o maior interessado. Então, algumas perguntas eu quero deixar para a nossa reflexão. Quais os traços do meu caráter? Quais aspectos da minha personalidade são rígidos? Às vezes temos personalidade rígida. Às vezes temos essa dificuldade de não nos adaptarmos a certas situações. A minha maneira de comportar, como tem sido? Como eu reajo quando ativo o meu botão? Nós temos o botão. Nós temos uma área da nossa vida que se alguém tocar, nós não vamos gostar. Nós temos uma forma de reagir.
Então, como eu lido com isso quando acontece? Como eu me comporto quando sou confrontado ou confrontada com áreas que eu preciso melhorar? Nós precisamos refletir nessa realidade, porque ao conhecer o Senhor e Ele se faz conhecido, nós temos essa experiência com Ele, o Espírito Santo vai ministrando ao nosso coração e automaticamente passamos a entender o outro melhor, compreender o outro, investir no outro. Nós vemos que o intérprete da lei não quis saber disso. Quando Jesus disse, vai e faça o mesmo, ele foi embora. Ele não quis se submeter. Ele não quis, de fato, ser um discípulo de Cristo. Porque ser discípulo de Cristo é isto. É amar o Senhor acima de todas as coisas, nos amarmos. Nós cuidamos de nós nos preocupamos conosco, nós queremos investir em nós. E na mesma medida que investimos em nós, precisamos investir no outro. Mas como é difícil investir no outro? Como nós temos dificuldade, resistências, como nós fazemos julgamentos por causa da nossa natureza pecaminosa. Então, nós somos feitos para relacionamentos, fomos feitos com a capacidade de escolhas, fomos feitos exatamente para saber lidar com esses conflitos dos quais nós vivemos dia a dia, dia a dia. E somente o Senhor pode nos ajudar. Somente usando a lente de Deus poderemos ter uma visão saudável. E esses 3 relacionamentos com o Senhor, comigo e com o próximo, então haverá um equilíbrio quando nós buscamos esse entendimento. Escolher é mudar. Lembremos, não escolher é em si mesmo uma escolha. Então, se eu adio a escolha ou a mudança, na verdade, eu estou fazendo a escolha. Então, eu preciso me esforçar para que essa mudança aconteça na minha vida. É preciso que nós nos permitamos que o Espírito de Deus visite o nosso coração somente pela leitura da palavra. E aí, nós, a cada dia, vamos amadurecendo, vamos crescendo, vamos entendendo o que significa viver esse evangelho e então investiremos no outro. Eu quero encerrar deixando uma frase de Rick Warren, na verdade é um pensamento dele, né? Ele diz assim, você não é um acidente, seu nascimento não foi um engano ou um infortúnio, e sua vida não é um acaso da natureza. Deus te concebeu em sua mente muito antes de seus pais te conceberem. Ele te idealizou como queria. Ele também determinou seus talentos naturais e a unicidade de sua personalidade. É muito lindo sabermos que nós somos únicos. Cada uma tem um DNA que Deus determinou. Então, o mais surpreendente é que ele decidiu como você nasceria. Ele tinha um plano ao criar você, independentemente das circunstâncias de seu nascimento ou de quem sejam seus pais. E não importam se seus pais são bons, ruins ou indiferentes. Nós vemos hoje no Evangelho, né, as pessoas, principalmente os jovens, eles dizem, mas eu não tive pai, meus pais foram separados, eu apanhei muito, foi isso, meu pai me rejeitou, minha mãe me abandonou. Deus tinha um propósito ao se instrumentalizar daquele casal para criar aquela pessoa. E se ele tinha esse propósito, com certeza, ele vai dar os recursos para que a pessoa caminhe, cresça, amadureça e vença todas essas circunstâncias que, porventura, a vida lhe trouxe. Porque o Senhor é o maior interessado em cuidar. Amém? Deus sabia que aquelas 2 pessoas tinham exatamente a constituição genética para criar você.
alguém que ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus queria fazer você. Deus nunca faz nada por acidente e nunca comete erros. Ele tem um propósito para tudo que cria. Deus pensava em você antes mesmo de criar o mundo. E isso é o quanto Deus ama e valoriza você. Então, para encerrar retornando a essa parábola do bom samaritano, nós trazemos algumas lições. O quanto temos pensado nessa vida eterna e nas implicações dela, ou seja, o que temos trazido de resultado da minha vida eterna? O que eu tenho feito diante daquilo que eu recebi, dessa bênção que eu recebi, da salvação que Deus me deu? Como é que eu tenho lidado com ela? Porque o Senhor me resgatou, me comprou por um preço caro e com o propósito levar essa palavra, testemunhar dessa palavra, investir em outras pessoas. Qual o propósito? É esse. E como eu tenho reagido? Porque o homem foi embora, o intérprete da lei. Uma segunda lição: como é que eu tenho lidado com as minhas limitações, com os meus defeitos, não é? Com os meus problemas, com aquelas áreas da minha vida que ainda precisam ser melhoradas? Como eu tenho lidado? Será que eu tenho tido essa capacidade, a nobreza de buscar ajuda no Senhor, no meu parceiro, com algum amigo, com a pastora? Será? E uma terceira lição: qual o tanto que eu tenho investido no meu próximo? E esse próximo é o seu esposo, sua esposa, os filhos, amigos, parentes, irmãos da igreja, colegas, vizinhos. O quanto eu tenho investido? Meus irmãos, que pensemos nisso, que reflitamos na nossa vida cristã, porque o Senhor, Ele tem o melhor para nós e Ele nos resgatou e continua investindo em nós. Eu gostaria de orar por nós, amém? Amém. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor nos restaura, nos edifica, nos cura, nos liberta, nos transforma. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo e o Senhor tem o propósito de nos usar, Senhor, para o louvor da Tua glória. Pedimos a Ti que visite o nosso coração, que nos quebrante diante do Senhor, que nos encha dessa paixão por Ti, que haja no nosso coração o desejo de Te conhecer melhor, de buscar em Ti os recursos para crescermos, Pai. Pedimos a Ti a Tua bênção, a Tua graça, e que nós possamos não só investir em nós, mas investir também no próximo. Pedimos a Ti que nos ajude, porque reconhecemos que sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. Amém. Só o Senhor, Pai, pode nos ajudar. E nós dependemos do Senhor e queremos que o Senhor nos ajude. Pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Passa a palavra para o pastor Alcione, que vai ministrar a ceia. Amém. Amém, meus amados irmãos e irmãs. Glória a Deus. Você também que está conectado conosco. Nós ouvimos essa palavra de Deus. Nossa família é o nobre projeto de Deus. Por que eu não vou desistir da minha família? Porque ela foi instituída por Deus. Nós cremos que Deus é quem instituiu o casamento, é quem instituiu a família e nos tornou bênção no nosso lar, né? Então que possamos dedicar esse tempo no conhecimento de Deus para que nossa vida seja transformada, como vimos, e possamos de fato conseguir, com a graça de Deus, viver em meio às diferenças, não é? Nós queremos nesse momento dar prosseguimento ao momento da ceia, e esse momento ele é muito importante na nossa vida como servos de Deus. Quero ler o texto de 1 de Coríntios, capítulo de número 11, onde Paulo regulamenta, não é, essa prática
para aqueles leitores lá no capítulo 11, os versos de número 23 em diante. A palavra de Deus, ela recomenda da seguinte forma: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus amados irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperem uns pelos outros. Interessante que Paulo estava trazendo uma palavra de admoestação àquela igreja. Havia alguns irmãos ali que não tinham muito cuidado, não era? Quando se reunia para se alimentar, a chamada festa do amor. E Paulo identificou que eles, acho que faziam um prato mais cheio e esquecia do irmão. E Paulo disse: não pode acontecer assim. Nestas coisas, da forma como estão, não louvo vocês. E aí Paulo vai mostrar que não tinha como eles agirem daquela forma e chegarem à mesa do Senhor da mesma maneira. Paulo realça então o princípio da unidade da igreja, do corpo de Cristo em torno, do Senhor. E é interessante que nós precisamos sempre ter o cuidado para que o fato de repetirmos mês após mês, a ceia, a gente não perca o sentido pleno dessa ordenança gloriosa, que está em duas afirmações claras da palavra de Deus. Quando a palavra diz: façam isto em memória de mim. Então, aqui está a lembrança do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, como um único meio para que pudéssemos ser salvos. Porque a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, lembramos do grande sacrifício que por nós trouxe salvação. Mas ele diz também: até que ele venha. Ora, o que ele fez por nós, perdoando os nossos pecados, nos introduziu na vida nova, uma vida de Deus, a vida eterna, que já desfrutamos dela aqui e que caminhamos dia após dia, semana após semana, mês após mês, de graça em graça, de glória em glória, recordando e confiando única e exclusivamente nos méritos de Cristo, no que ele fez, olhando para a cruz para não cair, e se cairmos, olharmos para a cruz para sermos levantados, até que ele venha. Ou seja, vivemos a lembrança do que ele fez, na esperança de que ele voltará. Então, nessa tarde, nessa noite já aqui, né? É porque aqui, noite para escurecer nesse período, só lá para as 9 horas, né? Eu vi tudo claro, falei tarde, mas aqui nessa noite aqui, abençoada, já são 18 horas, não é? Nós devemos fortalecer a nossa comunhão. Então, eu quero convidar quem vai nos auxiliar aqui na mesa, a nossa irmã Vitória, por favor, né? Vai estar nos auxiliando nesse momento, e esse momento é maravilhoso. Vamos também ter a contribuição do louvor novamente. Vamos colocar aí um cântico enquanto ela prepara, tira aqui, né? Organiza para que a gente possa orar
e possamos, então, dedicar esse tempo a Deus. Na mesa o pão, o vinho também, no peito a dor, com aquilo que vem. De um lado um sorriso, do outro a traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim. Deu vinho, deu pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu melhorar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Aleluia. Só uma paz, Sueli. Amém? Aleluia. Volta já com o cântico. Amém. Vamos orar pelos elementos, pelo pão que simboliza o corpo, pelo vinho que simboliza o sangue. O elemento aqui continua o mesmo, também o vinho. Nesse momento, eles de fato são trazidos em memória do Senhor, como lembrança do seu corpo e do seu sangue. Querido Pai, nós te agradecemos nesse momento, pelo sacrifício de Jesus, o nosso Senhor. E oramos, ó Deus, para que o comer do pão e o beber do cálice, em memória dele, até que ele venha, nesta noite, junto com os nossos irmãos, possamos ser renovados nos meios de graça, para que vivamos a bendita esperança, hoje, amanhã e até que ele volte, ou até o dia em que ele nos chame para estarmos com ele na glória. Invocamos o Cristo ressurreto, o Senhor a nos fortalecer, o sumo sacerdote que à direita do Pai intercede por nós. Nesta tarde recebe nossa gratidão, ó Deus, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amém. Eu vou auxiliar, né, servindo aqui também. Irmão, se coloque em pé. Você pode servir gás. Vamos lá. Cantada na cruz, escrita na ceia, pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em teu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em teu mergulhar a minha salvação. Ele veio, o meu Jesus pensava em mim. Aleluia. O texto bíblico diz que na noite em que ele foi traído, né? Exato. Não. É só simbólico, perfeito. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós.
Façam isto em memória de mim. Comamos do pão em memória do Senhor. Amém, Senhor. Do mesmo modo, após haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vamos tomar do cálice em memória do Senhor. Graças te damos, nosso Deus. Graças te damos. Graças te damos. Graças te damos. Somente a ti a glória, o louvor, a honra, a majestade. O Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Louvado seja o nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Neste lugar, exaltamos o teu precioso nome e agradecemos por tua obra em nosso lugar. Fortalece a nossa esperança, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa vida. Guia-nos firmemente a cada dia, até aquele glorioso dia. A ti seja toda glória, toda honra e todo louvor. Oh, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir que recolha o cálice, por favor. Também temos oferta. Temos a oferta. Isso. Aí quer o globo? Os avisos. Vocês vão ter avisos. Sempre no final, leio. Coríntios 13. 13, 3, né? Esse primeiro ou o segundo Coríntios? 13, 3, aqui atrás. Agora os avisos, né? Sim. Acho que 13, 14. Segundo de Coríntios 13, 14. Temos aviso. Na quarta-feira, às 8h30, tem tempo de estudo bíblico. Também na terça-feira tem? Terça diaconato. Nada, diaconato. Isso. Ok. E terça diaconato, às 8h. 8. Aí termina às 9h. Isso, às 9. Perfeito. A quarta-feira é culto de Estudo. estudo bíblico. 8h30. 8h30, termina às 9h30. Também na sexta-feira temos culto de oração, que começa também às 8h30 e termina às 9h30. Isso. Amém. Eu quero encorajar os irmãos. Estaremos, na quarta-feira, estamos fazendo o estudo baseado em Filipenses. Tem sido uma oportunidade de voltar ao nosso olhar essa carta. Então, uma carta tão rica de lições para nós, e tem sido pelo Zoom, Tivemos uma dificuldade na sexta-feira, mas resolvemos. Quarta-feira estaremos então às 8h30 e também juntos na oração. Quero convidá-los a colocar de pé. Nós vamos terminar. Tem um texto de 2 de Coríntios, capítulo de número 13, o verso 14, quando o apóstolo Paulo saúda aquela igreja, declarando,
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então, que Deus abençoe a todos. Tenhamos todos, sob a graça do Senhor, uma semana guiada por Deus. Desejamos que a sabedoria do alto esteja com vocês, no trabalho, nos estudos, na família, em tudo que vão realizar, e que a mão do Senhor, o cuidado dele, esteja sobre as vossas vidas. Deus os abençoe, uma ótima semana para vocês. Amém? Amém. Amém.